Olá, pessoal da Atitude, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí. Estamos agora chegando na metade assim do nosso semestre letivo, na metade do nosso período de estudos, pelo menos aqui na nossa frente de GEO 2. Então eu espero que vocês ainda sejam firmes e fortes aí. E a gente está prestes a entrar numa parte que eu adoro estudar, que eu adoro falar sobre. Não é desprezando a parte de geofísica, claro, porque ela tem extrema importância e ela tem tudo a ver com essa parte que a gente vai começar a estudar agora, que é o nosso módulo de atualidades. Uhul! A gente vai falar sobre temas que mais têm influência com geopolítica, mas talvez a gente vai entrar em parte física também, porque uma coisa não convive sem a outra, certo? A gente vai falar sobre questões de atualidades que já são mais antigas, assim, mais clássicas das provas, do tipo conflitos no Oriente Médio, Israel-Palestina, guerra na Síria. A gente vai falar sobre petróleo nessas regiões, a gente vai falar sobre conflitos Coreia do Norte, Estados Unidos, China, Estados Unidos, o regime na Coreia do Norte atualmente, que são questões que são atuais, mas já estão caindo aí faz mais um certo tempo no nosso vestibular. E a gente vai falar também sobre coisas quentíssimas que estão acontecendo exatamente agora enquanto vos falo. Como, por exemplo, o conflito com o ditador na Bielorrússia, que está rolando agora, e eu vi ontem as notícias, e eu fiquei muito empolgada, falei, nossa, isso precisa estar na última aula de atualidades do semestre, que a gente vai fazer aquele saladão de conteúdo de atualidades. E eu achei que o mais correto seria começar essa parte de atualidades falando sobre o tema mais atual possível, que chegou nas nossas vidas e a gente nem viu, que arrebatou tudo e todas as nossas esperanças de planos que a gente tinha feito para 2020, que é a pandemia da Covid-19. Beleza? Então a gente vai falar hoje sobre coronavírus, da onde surgiu, o que a geografia tem a ver com isso, e vamos cobrir todos esses aspectos. Ok? A primeira coisa que eu acho que é importante. E é bom falar que as aulas de atualidades elas vão ser um pouco mais reflexivas, assim. A gente não tem tanto conteúdo, eu acho, pra anotar de decoreba, de teoria e tal. Principalmente essa aula de coronavírus, de pandemia, porque é algo que tá acontecendo muito ainda, assim. É muito recente, muito, muito recente mesmo. A gente não sabe o desfecho. A gente não sabe onde isso vai dar, a gente não sabe o dia de amanhã, o que a gente vai descobrir amanhã sobre essa questão toda. Então, eu acho que é importante a gente fazer uma aula mais de discussão e reflexão acima desse tema do que uma aula que eu vou passar tópicos para vocês decorarem ou coisa do tipo, tá bom? Então, eu acho que a primeira coisa que é interessante falar sobre a pandemia da Covid-19 é diferenciar o que é coronavírus, o que é Covid-19. Não sei se os professores de biologia vão passar para vocês com mais detalhes, mas basicamente a diferença entre coronavírus e Covid-19 é que o coronavírus é propriamente dito o vírus, o vírusinho. Vou pôr foto do vírusinho aqui, ó. Esse aqui é o coronavírus. Ele é um vírus que mais costumeiramente ele infecta morcegos e ele acabou dessa vez infectando os seres humanos. A gente não tem certeza ainda como isso aconteceu. A gente acredita, até o momento pelo menos que eu tô gravando essa aula, as crenças dos cientistas são que um morcego foi infectado por um coronavírus, por esse coronavírus em específico, e aí esse morcego pode ter passado esse coronavírus para um pangolim, que é um animalzinho parecido com um tamanduá, assim, vou por ele aqui. E esse pangolim pode ter de alguma forma passado pelos seres humanos, porque existe todo um sistema, principalmente ali na parte da Ásia, de caça e tráfico ilegal desses pangolins, desses animais. Então, essa é uma das possíveis formas como o coronavírus chegou até a gente, mas, em resumo, o coronavírus é o vírus em si e a Covid-19 é a doença, ou seja, a doença causada por esse novo coronavírus, que se chama Covid-19 porque se refere a Coronavirus Disease 19, né? Seria a doença do coronavírus de 2019. Então, a gente começou a utilizar assim o termo pandemia. A OMS declarou que essa questão do coronavírus, que
a abrangência do coronavírus era gigantesca e que necessitava de alerta. No dia 20 de março, a partir de 20 de março de 2020, a gente começou a considerar a situação do coronavírus como realmente uma pandemia. Pandemia é o caso de maior alerta possível que a OMS pode declarar sobre uma doença, porque é quando a gente já está, assim, em estado de calamidade pública. Então, o que é um estado de calamidade pública, basicamente? Qual que é a diferença entre estado de emergência e estado de calamidade pública? Bom, a gente está num estado de emergência quando o perigo está vindo, entendeu? Quando a gente tem uma possibilidade de um perigo que a gente está vendo ele chegar, ele pode mudar de trajetória. Quando a gente não tem certeza se a gente vai realmente entrar em contato com esse perigo, a gente está no estado de emergência, a gente está em estado de alerta, beleza? Quando a gente está em estado de calamidade pública, é porque esse perigo já chegou, já está aqui, já assolou e já dizimou tudo. Então, a gente entra num estado de calamidade pública quando a gente já está enfrentando esse perigo e esse perigo é realmente algo que a gente não está conseguindo lidar como a gente deveria. Então, sim, a gente está numa pandemia que é um perigo já imediato e que a gente não tem como fugir disso nesse momento. A gente precisa lidar das formas que a gente consegue, beleza? Qual que é o papel da geografia dentro do estudo da pandemia? Assim, como que a geografia age, como que a geografia atua e como que a geografia pode ajudar nessa questão de pandemia do coronavírus? Primeiramente, eu acho que a parte que mais a gente vai conseguir encontrar se a gente pesquisar sobre como que a geografia está atuando é a atuação com análise de dados. Então, nesse momento que a gente tem uma doença que assola o mundo inteiro e locais de características tão diferentes, locais de economias tão diferentes, populações com características tão diferentes, a gente tem a geografia para conseguir separar, classificar, analisar, listar e deixar todos os dados que a gente está recebendo de todos os países o mais organizado possível para tornar o estudo das pessoas que vão estudar, por exemplo, como fazer uma vacina, ou como testar de uma melhor forma, ou como criar um respirador, para tornar o trabalho dessas pessoas o mais fácil possível. Então, a gente tem dados vindo de todos os lugares do mundo sobre como que naquele país está funcionando a pandemia, como que aquele país reagiu, como que aquele país tem um sintoma diferente. Todos esses dados, eles vão vir para cima das pessoas da geografia, vão vir para cima dos geógrafos, da galera da geografia médica, e esses dados vão ser analisados, classificados, separados e distribuídos para as pessoas certas. Então, a geografia está extremamente envolvida no combate a essa pandemia, no combate a essa situação, principalmente a partir da análise de dados, ok? E isso é uma questão que tem a ver com geografia também, que é a relação entre a pandemias de modo geral e a sociedade. Uma questão que foi muito levantada, principalmente no início da pandemia, foi que muitos cientistas já tinham visto isso acontecer, já viram que isso ia acontecer, já estavam prevendo, assim, né? Que a gente ia ter uma grande pandemia nesse século. E isso é real, Fiona? Isso realmente aconteceu? Os cientistas já sabiam que existia um coronavírus? Não necessariamente dessa forma precisa. Então, assim, a gente normalmente prevê que as pandemias podem acontecer. Um cachorro no fundo latindo. A gente prevê normalmente que pandemias podem vir a acontecer na sociedade devido ao nosso meio de vivência, devido à forma como a gente se porta, devido aos nossos hábitos, devido à nossa influência para o meio ambiente, devido ao quanto a gente usufrui dos recursos naturais, etc. Todas essas relações, elas propiciam grandes momentos de devastação, assim como as pandemias, porque simplesmente é o curso natural, sabe, da história, é cíclico e é como isso vem acontecendo, assim. E só que não tinha como saber que ia ser 2020, não tinha como saber que o coronavírus ia surgir, assim. Não é tão preciso dessa forma, entendeu? Mas é claro que as pandemias tendem a acontecer na sociedade devido ao meio de sobrevivência do ser humano, assim, devido a como a gente cria essas sociedades. Ok? Beleza. Quais que são os aspectos, assim, sobre essa pandemia chegar agora, especificamente nesse momento
que o mundo tá passando, o que tem de... Por que isso é tão negativo? Primeiro que é importante a gente colocar que também existe um aspecto positivo dessa pandemia que tá acontecendo agora, que é o fato de que a gente tem um desenvolvimento tecnológico suficiente para conseguir combater isso realmente, mesmo que demore um pouco. Mas historicamente, em tempo histórico, a gente está conseguindo combater e estudar e avançar tecnologicamente para entender esse vírus e para conseguir vacinar as populações e tal muito rapidamente. Então, tudo isso está acontecendo muito rápido. E em tempo histórico, isso seria tipo fração de segundos, assim. Então, a gente tem um aspecto positivo que é uma pandemia desse tamanho, assim, dessa magnitude, está acontecendo nesse momento que a gente tem realmente avanço tecnológico para conseguir lidar com isso. Com o cabelinho aqui. E os aspectos negativos em relação a isso, é claro que são que o mundo da forma que ele é hoje, a gente tem aglomerações populacionais gigantescas. Então, tipo, é muito difícil você combater um vírus contagioso com o tanto de gente morando no mesmo lugar, habitando os mesmos metros quadrados que a gente tem hoje. É muito difícil você combater um vírus que assola tão rapidamente assim, quando a gente tem os níveis de desigualdade social que a gente tem hoje no mundo, principalmente quando a gente pensa no Brasil e de forma geral também. É claro que existem alguns casos que são exceção, por exemplo, a Noruega, que conseguiram combater rapidamente assim o vírus porque tiveram estratégias que foram muito eficazes, mas é claro que são exceções, assim, e são países muito pequenos em questão de dimensão e em densidade populacional. Na maior parte dos casos, a gente tem países que estão sofrendo muito devido à desigualdade social, devido ao tamanho dos países, à quantidade de pessoas nas cidades, e não estão conseguindo lidar com essa logística de testar essas pessoas, de dar suporte econômico também para essas pessoas. Então essa é a realidade da maior parte dos locais do globo, assim, nesse momento de pandemia. Para lidar com essa pandemia, isso é importante a gente falar também, para lidar com essa pandemia, a gente tem 3 formas que a gente poderia tentar lidar com essa situação, falando de questões políticas e econômicas, assim. A primeira forma seria o que muitos governos quiseram jogar para cima da população no começo da pandemia, assim, no começo da situação toda, que seria não lidar, tipo, deixar as coisas acontecerem e, a partir disso, ver a população desenvolver uma imunidade de rebanho, porque todo mundo ia pegar, todo mundo ia sair na rua, todo mundo ia se contaminar, as pessoas iam naturalmente começar a desenvolver imunidade ao vírus, certo? Só que logo depois, assim, muito rapidamente, isso se provou impossível. Por quê? Por que no caso do coronavírus, da pandemia do novo coronavírus, é impossível a gente fazer isso? Deixar a galera na rua pegar pra isso acabar rápido. Porque caso a gente fizesse isso, e isso foi testado, então assim, existem estudos, existem provas de que isso não funcionaria, porque os Estados Unidos testou isso, a Inglaterra testou isso e a Holanda testou isso, e na hora eles voltaram atrás porque não ia ter como. Porque quando a gente faz isso, quando a gente deixa todo mundo sair pra rua e se contaminar, é claro que vai acabar mais rápido, porque aí todo mundo que tem que pegar vai pegar, e aí o surto vai acabar. Só que isso vai criar uma curva de contágio muito grande. E o que essa curva de contágio muito grande causa? Por que ela é um problema? Porque vai ter muita gente indo pro hospital ao mesmo tempo. E vai ter muito caso grave ao mesmo tempo. E a gente não tem estrutura para esses casos graves todos. Não temos estrutura no sistema de saúde para lidar com todos esses casos. Então, a gente teria um colapso do sistema de saúde, um colapso absurdo, assim, muito rápido. Então, esses governos que fizeram essa tentativa, quando eles viram os números que eles iam ter de infectados ao mesmo tempo, eles desistiram porque, não ia dar, ia colapsar o sistema de saúde, então ia morrer muita gente, e essa tática não ia funcionar, porque a curva de contágio ia ser muito alta. Por isso que a gente fala o tempo inteiro, agora durante a pandemia do coronavírus, de achatar a curva. O que quer dizer achatar a curva? Quer dizer diminuir a quantidade de pessoas contaminadas ao mesmo tempo, porque aí a gente diminui a quantidade de casos graves ao mesmo tempo. E por mais que a gente tenha que lidar com essa pandemia por mais meses, a gente vai conseguir
lidar melhor com os pacientes e a gente vai ter lugar para essas pessoas ficarem, a gente vai ter leitos de UTI, a gente vai ter leitos de hospital. Do caso contrário, a gente não tem local físico para aglomerar o tanto de gente que ia ficar contaminada pelo coronavírus, porque ele é um vírus que passa muito rápido, beleza? A segunda forma de lidar com isso seria realmente fazer a mitigação, ou seja, quarentenar todo mundo pra gente ir aos poucos lidando com isso, pra gente conseguir achatar a curva aos poucos, de forma mais lenta, assim, vamos dizer. Porque se a gente fica todo mundo que pode ficar em casa, a gente já diminui muito o número de pessoas contaminadas ao mesmo tempo. E aí a gente consegue esse achatamento da curva, e aí a gente consegue evitar um colapso caótico e total do sistema de saúde, certo? É isso que o Brasil, por exemplo, está fazendo. É isso que muitos dos países no mundo, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, agora em agosto, final de agosto, estão fazendo ainda, ok? E a terceira forma que a gente tem de lidar com essa pandemia seria lockdown. E o lockdown é total supressão de qualquer tipo de atividade dos seres humanos para fora de casa. E isso realmente foi feito na China, foi feito na Itália, depois que a Itália viu que não ia dar e que eles iam ter um caos no país se eles não fizessem isso. E então, a China, que foi ali onde começou esse vírus a se espalhar, eles suprimiram todas as atividades e não voltaram até que realmente a situação estivesse sob controle. E na Itália também fizeram isso, a partir do momento que eles viram que a Itália começou a perder totalmente o controle, se tornou o país mais contaminado do mundo. Eles suprimiram tudo, entraram em lockdown e só saíram quando a situação começou a melhorar um pouco. Outro país que fez isso foi a Coreia do Norte e a Coreia... Desculpa. Outro país que fez isso foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul viu que estava ali muito próxima da grande região de contágio no início e eles falaram, a gente vai testar todo mundo. E eles têm uma economia que conseguiu fazer isso. Aqui no Brasil seria impossível, a gente não consegue nem testar quem a gente precisa testar, quem tá nos hospitais. A gente só testa quem está em casos de emergência, assim, muito grave. Então lá eles fizeram, movimentaram a economia e direcionaram a economia completamente para testar todas as pessoas. Então eles foram desde as cidades até os locais rurais, até populações em locais inóspitos, eles testaram todo mundo e aí eles falaram, vocês vêm pra cá, vocês que não têm, vocês vêm pra cá. E isolaram a galera que tinha. E isso conseguiu reduzir as curvas de contágio absurdamente, assim. Então a gente pode lidar com essa pandemia dessas três formas. E a gente viu essas três formas acontecendo durante a cronologia desse ano, assim, de tudo, enquanto tudo isso está nos assolando ainda. E é garantido que se a gente fizer uma supressão, a gente vai conseguir se livrar completamente do coronavírus? Não. Inclusive, um caso que a gente tem para falar sobre isso é o próprio caso da Coreia do Sul. Eles fizeram uma supressão, eles isolaram a galera que estava contaminada e agora eles estão começando a ter problemas com contágio de novo, agora em agosto. E, eles estavam lidando com isso em abril já, sabe? E agora esse problema tá começando a voltar. Então é muito atual, tudo muito recente e não tem como a gente ter certeza plena do que vai funcionar ou não. A gente só sabe que a gente pode achatar a curva para não colapsar o sistema de saúde e perder o mínimo de vidas possível. E aqui no Brasil a quarentena está sendo essencial para isso, porque a gente não tem uma economia estável no momento, a gente não tem uma economia nem uma política estável para conseguir lidar com essa pandemia de uma forma mais rápida, assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump movimentou as indústrias automobilísticas para começarem a produzir produtos médicos, para começar a produzir máscara, para produzir respirador, para produzir face shield, aqueles protetores faciais. Ele falou, Volkswagen, vocês vão produzir respirador. E aí a Volkswagen falou, mas o que nós faz com a nossa economia de carro aqui? O que a gente faz com as coisas que a gente teria que produzir? E aí o Trump falou, esquece, depois eu ajeito com vocês. Depois a gente vê o que a gente vai fazer com os seus carros. Vamos agora produzir respirador, vamos produzir coisa para combater isso que está acontecendo agora. Então, a gente não tem como aqui no Brasil
lidar, assim, criar medidas emergenciais desse nível, porque a gente não tem uma economia estável o suficiente, a gente não tem indústria automobilística. Como que a gente vai pedir pra fábrica de carro lá produzir respirador se a gente não tem poder nenhum sobre essa indústria? Essa indústria vem de outro lugar, tipo, tem a Volkswagen no Brasil? Tem, mas, cara, eles não estão obedecendo a gente, entendeu? São só pequenas partes, pequenas ramificações dessa grande indústria. Então a gente não tem como fazer isso no momento. Então a gente precisa fazer o que a gente pode fazer, que no momento é ficar em casa, certo? Deixa eu ver o que mais que eu marquei pra gente conversar. Uma coisa que tá sendo muito discutida nesse momento, com essa pandemia, é uma coisa que veio muito à tona e que tem muito a ver com como a economia nos últimos anos já vinha se movimentando e também com a ascensão dessas extremas direitas nos governos dos países. Porque com essa pandemia, a galera começou a falar que estava existindo um caos no sistema neoliberalista. O que isso quer dizer? Se um termo desse tipo, caos no sistema neoliberalismo, decadência do sistema neoliberalista por causa da pandemia, o que isso quer dizer? Quer dizer basicamente o seguinte: o sistema neoliberalista de governo, de economia, ele preza que o Estado interfira o mínimo possível nas questões econômicas de um país. Então, o Estado só vai estar ali em momentos de crise extrema, que ele precisa repor alguma coisa, e o resto quem vai cuidar são as empresas. Então as empresas vão tomar decisões, as empresas que vão cuidar de problemas menores, as empresas que vão fazer tudo, e as empresas que vão receber os lucros também. Certo? Claro. Com essa pandemia, o que aconteceu? A gente teve um rombo enorme nos planos financeiros dos países, no que a gente planejou para os orçamentos. Então, vamos supor, o orçamento do Brasil, a gente tinha um orçamento X, a pandemia chegou, não tem como seguir esse orçamento mais, entendeu? Então, a partir desse momento, o Estado teria que assumir a situação, então teria que tirar as coisas da mão das empresas e falar, agora a gente precisa fazer isso aqui, dane-se o orçamento que a gente tinha planejado, a gente vai pegar esse dinheiro e a gente vai colocar aqui, a gente vai resolver, e o Estado teria que começar a se movimentar realmente para solucionar toda essa situação, para tentar resolver toda essa situação. Só que o Estado não está preparado para fazer isso. Deu para entender? Porque as empresas estavam cuidando de tudo. Então a gente não tem um Estado nesse momento que esteja preparado para solucionar uma crise desse tamanho. Porque, segundo a teoria neoliberalista e os governos neoliberalistas, do jeitinho que eles queriam ser, o Estado só vai lá e, beleza, precisa desse dinheiro aqui porque deu um problema. Então, não resolver uma crise de calamidade pública que tem a ver com população, que tem a ver com pessoas, milhões de pessoas ficando desempregadas ao mesmo tempo, esse tipo de crise as empresas não estavam preparadas para lidar. E aí elas jogaram para a mão do Estado. E o Estado também não está preparado, porque ele não estava tendo que lidar com essas situações por enquanto. Então muitas pessoas estão falando que essa pandemia está mostrando um certo caos dentro do sistema econômico de governo neoliberalista, porque está sendo difícil tanto para a parte privada, tanto para a parte estatal lidar com o que está acontecendo. E isso não poderia acontecer. A gente tinha que ter um Estado preparado para prover para sua população. Deu para entender? E por que essa crise econômica é tão diferente de uma crise que a gente teria, sei lá, por exemplo, a crise da Bolsa, um crash da Bolsa? O que muda tanto numa crise econômica causada por essa pandemia em relação a uma crise econômica de um crash da Bolsa de Valores, por exemplo, uma crise econômica relacionado a alguma mudança na indústria, sei lá, mineradora, ou qualquer outro tipo de crise, por exemplo. O que muda é que quando a gente tem uma crise, por exemplo, na Bolsa de Valores, quando a gente tem uma crise econômica mais branda, ela vem de cima para baixo. A gente tem um modelo de crise econômica top-down. O que isso quer dizer? Quer dizer que a galera da elite, a galera que tá lá em cima, tipo, que tem domínio dos meios de produção, a galera que dona de empresa, dona de gado e tal, essa galera vê as coisas chegando primeiro. Então eles vão vendo, esse número diminuiu, essa galera parou de comprar meu produto, isso vai diminuir esse número tal,
tal número diminuiu, tal número diminuiu, eles vão vendo essas coisas acontecendo e aí aos poucos isso vai chegando até a camada trabalhadora. Aos poucos isso vai afetar a parcela trabalhadora da população, vamos dizer assim, certo? Quando a gente tem uma crise econômica dessa magnitude, tão rápida, causada por uma pandemia, ela é invertida, ela tem um processo contrário. Então ela vem de baixo para cima, porque todo mundo tá sentindo ao mesmo tempo. E a primeira camada que vai sofrer mais vai ser a camada trabalhadora, vai ser a camada mais pobre da população. E isso quebra completamente qualquer planejamento financeiro ou orçamentário de um estado, de um país, de um governo. Porque realmente isso não é algo que acontece sempre, entendeu? Normalmente a gente está acostumado a lidar primeiro com a galera da elite e ir resolvendo aos poucos esses problemas. Mas aqui a gente tem uma situação como se fosse um vulcão assim de crise econômica. Ele vem com pressão de baixo para cima e explode. E a gente precisa ter alguém preparado para lidar com isso, e nesse momento a gente não tem. Nem economicamente, como eu falei, por essa questão neoliberal e de privatização de todos os sistemas, e nem politicamente. Por que a gente não tem politicamente como lidar com esse sistema nesse momento? Gente, porque o governo brasileiro, principalmente o governo brasileiro, ele não se entende entre ele, entendeu? Não existe acordo nem entre partes do governo. Quem dirá para esse governo como um todo lidar com a população, lidar com o que está acontecendo, entendeu? A gente tem um presidente que fala A, e aí no outro dia a gente tem um vice-presidente que fala B, ou a gente tem um ministro da educação, ou um ministro da saúde que fala C, D, E. Então não existe relacionamento, não existe um acordo entre as próprias parcelas do governo, entendeu? E um dia que a gente tem o presidente Bolsonaro falando, por exemplo, que acha que é só uma gripezinha, no outro dia a gente tem o Mourão que vem e fala, não é só uma gripezinha, tem que cuidar. A gente tem um ministro da Economia, Paulo Guedes, que fala, não é só uma gripezinha e a gente vai quebrar o país. Então, a gente não tem acordo nem entre essas partes, quanto mais acordo dessas partes com outras partes, por exemplo. Se a gente tivesse uma política estável dentro do Brasil, a gente poderia, por exemplo, lidar com essa crise econômica de forma diferente, a gente poderia criar relações de diplomacia de uma forma diferente. Por exemplo, a gente podia, se o Bolsonaro não tivesse chamado de gripezinha, a gente podia chegar no Trump e falar, Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, a gente poderia chegar no Donald Trump e falar, Donald Trump, é o seguinte, você estava do lado do Bolsonaro a campanha inteira, por que você não ajuda a gente com uma parcela de grana e aí depois eu te pago com, sei lá, eu te vendo ferro bem mais barato, vendo no precinho, sabe? Bolsonaro podia chegar e falar isso pro Donald Trump, mas aí ele falou que o coronavírus era uma gripezinha. E aí o Donald Trump não quis mais conversa. Ele falou, não é gripezinha. E se você continuar com esses papos, eu não vou deixar brasileiro entrar nos Estados Unidos mais. Entendeu? Então a gente não tá conseguindo se relacionar internamente para resolver os conflitos que estão acontecendo. E a gente não tá conseguindo se relacionar diplomaticamente com outros lugares, com outros países, porque a gente não tem um discurso em específico, a gente tem pessoas da liderança falando coisas diferentes, a gente tem tomado decisões erradas, então falar que é uma gripezinha, sair na rua sem máscara, essas coisas, isso é visto pelos olhos dos outros países que já estão tentando criar uma gestão de conflito em cima da pandemia, isso é visto de uma forma péssima, entendeu? E aí a gente não consegue se relacionar mesmo, entendeu? Com esses outros países, porque senão a gente poderia, por exemplo, pedir uns empréstimos e vender umas coisinhas depois com preço mais barato, mas isso não está sendo possível na nossa realidade atual, beleza? Então isso é uma coisa de aspecto econômico que eu queria conversar com vocês. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra gente conversar. Crise econômica top-down a gente falou. Falamos do alinhamento político, que é esse relacionamento entre partes do governo brasileiro, mesmo entre pessoas do governo brasileiro aqui dentro e a relação entre eles. E o que mais? Deixa eu ver. A gente... uma coisa que é legal falar. Tem muita gente comentando sobre o aumento do dólar. Então, nesse momento, perguntando sobre como que isso vai influenciar na economia, porque o dólar explodiu. Pra quem não entende muito bem como é que funciona essa questão de câmbio internacional, é basicamente assim.
Se a gente tem um país que, vamos supor, os Estados Unidos, ele tem o dólar, certo? E o dólar vale, vamos supor que tivesse a mesma valência. Então, os Estados Unidos têm uma moeda, que é o dólar, e o Brasil tem uma moeda, que é o real, e elas valem a mesma coisa. As duas valem 1, por exemplo. Aí, os Estados Unidos começam a ter um desenvolvimento econômico super acelerado. Começa a produzir um monte de coisa, começa a vender um monte de coisa, começa a se relacionar com um monte de países e conseguir várias coisas, aí o dólar vai aumentar, porque eles vão se tornar mais bem desenvolvidos. E aí o valor da moeda deles vai ser mais alto. O que isso quer dizer? Que se a gente tiver $1, a gente teria o equivalente a, por exemplo, R$2 no Brasil. Então, pra gente conseguir $1, a gente ia ter que pagar R$2. E isso é muito louco, porque ao mesmo tempo que o dólar dos Estados Unidos pode subir, o real do Brasil também pode subir no momento que a gente tá bem economicamente ou qualquer coisa do tipo. E aí a gente pode tentar se igualar de novo. Mas o dólar também, o real do Brasil também pode descer. Conforme a gente tem crise econômica, conforme a gente se relaciona diplomaticamente mal com os países, ele pode descer. E aí, $1 pode ser igual a R$5 brasileiros, que é o que está acontecendo basicamente agora. E por que isso é um problema? Porque como que um país como o Brasil, que depende da economia dos outros países, a gente tem que comprar coisas dos outros países, a gente compra matéria-prima, a gente compra ferro, a gente compra... Ferro não, porque a gente exporta, mas a gente compra o aço, que é o produto do ferro, entendeu? A gente compra diversas coisas, a gente compra coisas de indústria automobilística, tudo que é de indústria de tecnologia, tudo isso a gente tem que comprar de fora. E como que a gente vai sair no lucro se a gente tem que comprar um negócio que vale mais que a nossa moeda, entendeu? Porque pra gente comprar um carro, por exemplo, pra gente comprar um carro dos Estados Unidos, se a moeda estivesse no mesmo valor, a gente ia pagar R$1 nesse carro e beleza, ia comprar o carro e ia valer R$1, o carro ia valer $1. Mas, se o dólar estiver muito mais alto, aí a gente vai ter que pagar R$5 no carro. E isso vai dificultar muito o nosso sistema de importação de produtos. E isso vai causar mudanças na economia brasileira. Então, esse sistema de câmbio afeta tudo. Sim, ele afeta muita coisa. Ele afeta como que a gente vai conseguir ter produtos aqui dentro do Brasil. Como que a gente vai conseguir evoluir com esses produtos que a gente comprou, entendeu? Só que esse momento do dólar, essa alta do dólar enorme durante essa pandemia, ela é negativa por causa disso, porque a gente tem esse problema para importar produtos, começa a ficar tudo muito mais caro para importar, mas ela também pode ser positiva de uma certa forma, porque quando você tem uma alta da moeda exterior, quando você tem uma alta do dólar, por exemplo, você começa a querer forçar, você começa a querer não, mas você começa a ser forçado a consumir dentro do seu país. Porque fica muito mais caro você comprar o seu controle de videogame, por exemplo, pelo AliExpress, quando o dólar tá mais alto, ou quando o euro tá mais alto, fica muito mais caro comprar pelo AliExpress do que se você for comprar numa loja aqui no Brasil mesmo. Então, essa alta da moeda do exterior acaba forçando a gente consumir aqui dentro. Acaba forçando o brasileiro a consumir aqui dentro do Brasil e fazer a economia interna girar. E isso era uma estratégia do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele sabia que o dólar ia aumentar muito com todos esses acontecimentos que estão rolando entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Mas ele falou, deixa o dólar aumentar, porque aí a galera vai ter que consumir aqui e aí a gente vai gerar dinheiro, porque a galera vai começar a comprar as coisas aqui dentro do Brasil mesmo, não vai pedir de fora, e a gente vai começar a fazer dinheiro aqui dentro girar e a economia aqui girar e produzir, e isso vai ser bom para o nosso desenvolvimento. Só que aí aconteceu um problema. Começou a pandemia, então a gente já estava com toda essa crise política de não ter alinhamento no governo e a gente já estava com essa crise econômica de o dólar estar mais alto, mas o Paulo Guedes estava tentando resolver. Só que aí com a pandemia não tem como resolver, porque não tem como as pessoas saírem na rua para comprar coisa aqui dentro do Brasil. E aí acaba com todo esse plano que ele tinha de usar essa alta do dólar para alguma coisa positiva. E aí a gente entra numa crise absurda que a gente tá lutando para sair até o momento.
beleza? Uma última coisa que eu queria conversar aqui com vocês nessa aula de Covid, de pandemia, é que tem alguns boatos que estão rolando ainda da galera falando sobre geoeconômica, sobre geografia econômica, falando, mas a China inventou o coronavírus? Tipo, os Estados Unidos soltando esse boato de, não, a China inventou o coronavírus porque aí eles vão conseguir lidar com o coronavírus mais rápido e aí todo mundo vai quebrar, as economias dos outros países vão quebrar e aí eles vão ficar melhores economicamente e vão ter um período de economia próspera. Gente, não. A China não inventou o coronavírus só para quebrar os outros países, tá bom? O coronavírus aconteceu, ninguém tinha como prever. E é claro que como a China já lidou com isso mais rápido, porque eles foram o primeiro foco, agora eles vão ter um período que eles vão estar economicamente um pouco melhores do que o resto da galera, que ainda vão estar se recuperando. Mas isso tem totalmente a ver com o tempo que aconteceu as coisas. A China sofreu um período de crise econômica muito grande do final do ano passado para o início de 2020, que os outros países ainda não estavam sofrendo. Então, é claro que eles se recuperaram desse período de crise econômica mais rápido em tese antes, né? Se recuperaram antes. E aí os outros países começaram a ter problemas com a pandemia e aí entraram em uma crise econômica devido a isso. Mas não, a China não inventou o coronavírus só pra só para quebrar os outros países. Não faz nem sentido, porque a quebra que a economia da China teve por causa disso, gente, o tanto de hospital que eles tiveram que construir numa rapidez absurda, não faria sentido para o governo criar uma estratégia dessa simplesmente para potencializar a sua economia, certo? Porque teria muito mais ônus do que bônus, assim, nessa história, sabe? Eles teriam muito mais prejuízos do que lucros fazendo isso. Então, não, a China só vai ter um pico de desenvolvimento econômico agora porque eles se recuperaram mais rápido, beleza? Ah, e só para finalizar, uma coisa que eu quase me esqueci, mas que é muito importante a gente conversar, que é a questão da corrida da vacina durante esse período todo. Então, muitos países em busca de descobrir qual que é a vacina e criar uma vacina que seja realmente funcional. Aqui no Brasil a gente teve o caso do Bolsonaro falar que a hidroxicloroquina ia ser um remédio super eficaz, sem nenhum estudo conclusivo para isso, era um medicamento que estava sendo testado. E aí, no fim das contas, descobriram que ele ia ser mais prejudicial do que beneficial para o tratamento da Covid e que não valia a pena. A gente tem agora, nesse momento que eu tô gravando essa aula, no final de agosto, a gente tem a vacina da Rússia, que está sendo um grande mistério, porque a Rússia, do nada, simplesmente admitiu, falou, a gente testou uma vacina e a gente vai, essa vacina dá certo e a gente vai colocar nas pessoas e é isso aí. E a gente não testou até o final, assim, basicamente foi uma vacina que não passou pelas fases 1, 2 e 3 de teste. Aparentemente a fase 1 foi a única que foi realmente completa e aí deu certo e eles falaram, não, vamos colocar e é isso aí. E por que é importante essa corrida da vacina pelo mundo agora? Tem muitos países envolvidos com isso, a vacina da Inglaterra com o Brasil, que tá sendo uma das mais promissoras até agora. Cabelinho de novo. Tá sendo uma das mais promissoras até agora. E diversos outros países estão tentando e trabalhando muito para tentar achar uma cura, né, para essa questão toda, uma cura para o coronavírus. E por que isso é importante geograficamente, assim? Porque essas corridas por avanço tecnológico, elas acabam sendo muito importantes para os países. E um reflexo disso que a gente pode comparar é a questão da corrida espacial durante a Guerra Fria, que os Estados Unidos e a Rússia estavam competindo absurdamente para ver quem que ia conseguir chegar assim no pódio da corrida espacial e mandar o primeiro foguete para o espaço, sabe? E isso, querendo ou não, cria um desenvolvimento econômico muito importante para os países, assim, muito reconhecimento, né, vamos dizer assim, principalmente na comunidade internacional. O que quer dizer reconhecimento na comunidade internacional? Quer dizer que a galera vai querer se relacionar com você. Quer dizer que os outros países vão querer se relacionar com você e vão oferecer coisas para você para ter acesso àquele desenvolvimento que você criou, aquela corrida que você ganhou, aquela coisa que você descobriu, sabe? Então, essas corridas econômicas, assim, corrida espacial ou
e a corrida espacial. A gente tá tendo agora reflexos de novo sobre corrida espacial. A gente vai falar disso em uma das últimas aulas, eu acho, de atualidade sobre corrida espacial e a SpaceX. Então, essas corridas são muito importantes porque elas possibilitam questões diplomáticas muito interessantes para os países. Então, tanto a corrida espacial no período da Guerra Fria, a corrida militar que existiu depois, a corrida pela energia nuclear. Então, é claro, se você for um país que você tem uma bomba atômica, por exemplo, as pessoas vão ter um certo medo de você e vão querer ter boas relações, né? Porque você tem um potencial de destruição muito grande, por exemplo, e com a vacina é uma situação parecida. Se você tiver acesso a uma vacina do coronavírus, todos os países vão querer ter relações comerciais com você, vão querer trocar essa vacina por serviços que eles podem te oferecer. Então, isso é muito importante comercialmente para os países, para as nações. E é claro que eu não tenho nem que citar toda a questão humana e física disso, porque é extremamente importante a gente reduzir ao máximo o número de pessoas afetadas por isso e o número de pessoas perdidas por isso. É extremamente triste a gente ver os números altos, assim, da forma que eles estão, e a gente vê o tanto de gente que tá sofrendo com isso psicologicamente, pessoas que têm pessoas na família que estão sofrendo com isso, e toda essa situação psicológica, ela é extremamente importante também. Como que as pessoas vão lidar com isso quando acabar, sabe? Quantas pessoas vão entrar em situações de condições, distúrbios psicológicos, assim, por causa disso? Quantas pessoas talvez podem desenvolver depressão? Quantas pessoas vão desenvolver ansiedade por causa disso? Ansiedade social, de sair na rua depois que tudo acabar, sem máscara, por exemplo? Como que isso vai acontecer, sabe? Isso é uma coisa que a gente não tem como responder ainda. Mas essa questão da corrida da vacina, essa questão do desenvolvimento econômico, da diplomacia que resulta disso, é algo que a gente já tem um pouco mais de noção. Mas sobre essa parte física, a gente ainda tem muito o que refletir, assim. E se vocês quiserem, vocês podem responder essa pergunta, sabe? Mandar no Classroom ou qualquer coisa do tipo. O que vocês acham que isso vai causar na psique do ser humano depois que acabar? Como que vocês acham que a gente vai estar psicologicamente? Como vocês estão psicologicamente agora? E como que vocês acham que isso vai refletir nas relações internacionais, assim, entre países, entre populações, entre governos, na área da saúde? O que vocês acham disso? Essa aula é bem reflexiva, assim, a questão é bem pra gente discutir e debater. Geografia também é muito isso, né? E acho que a gente fica por aqui hoje. Eu tava mexendo no microfone aqui, espero que não dê vários problemas no áudio, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não estiverem muito contentes com esse modelo mais de conversa, mais de discussão sobre os temas de atualidades, tudo bem, me falem lá no Classroom, a gente pode tentar fazer de algum outro jeito. Eu posso tentar ser mais conteudista, vamos dizer assim, em relação ao conteúdo de atualidades também. Mas eu, particularmente, acho interessante para vocês terem um respiro, assim, em meio a tantas outras matérias mais conteudistas que vocês vão ter nesse momento. Bom? E acho que é isso. Fiquem bem aí na casa de vocês, estudem bastante, qualquer dúvida, falem comigo, vão no meu plantão, porque eu gosto de conversar com vocês. E acho que é isso. Um beijo, até a próxima aula, gente. E na próxima aula a gente vai conversar sobre guerra na Síria e crise do petróleo, conflitos no Oriente Médio, que vai ser uma aula um pouquinho mais pesada, mas vai ser muito massa e cai muito, é muito importante. Então, não perde a aula, fica ligadinho. Um beijo, até a próxima.